Nascido em Belém do Pará em 1917, o professor Azulay graduou-se em medicina em 1940. Sempre interessado pela pesquisa e por doenças tropicais pouco estudadas na época, deixou contribuições expressivas sobre a hanseníase, leishmaniose e micoses. Autor de mais de 700 trabalhos, teve boa parte deles publicados fora do Brasil. Em sua contribuição na medicina nacional, o professor, em seus 60 anos de magistério, graduou aproximadamente 10.000 médicos e pós-graduou cerca de 600 dermatologistas, dos quais 18 se tornaram professores titulares das maiores universidades do Brasil. Faleceu em 2013, deixando um legado de dedicação e imensuráveis contribuições para a dermatologia. Um homem que acreditava muito nele e acreditava nos outros também. Ele era incrível, realmente fantástico. Mas ele sabia que podia contar comigo. E eu podia contar com ele. Dos alunos dele, eu acho que o que a gente tem de bom, a gente deve muito a ele. Ele sempre procurou integrar o desenvolvimento da medicina com a sociedade como um todo, com a sociedade do Rio de Janeiro e do Brasil. Comecei a trabalhar realmente com ele. Não, já trabalhava no consultório, evidentemente, desde o primeiro ano da residência, 1981, eu já trabalhava no consultório com ele, como assistente dele e tal. Mas ele era o chefe, como era chefe de todos, não era meu pai. Aí, em 1986, ele me chamou para ser professor na Souza Marques. Aí começa um novo vínculo, né, de trabalho e tal, e eu fui seguindo as coisas que ele fazia. Minha primeira lembrança do meu pai como médico e pai é que ele levava a todos nós, os 4 filhos, e a minha mãe, antes de irmos para Itaipava, a gente passava pelo antigo Instituto de Leprologia. Então, sempre o nosso pai nos levava, passávamos lá, naquele ambiente, e depois seguíamos viagem. Eu conheci o professor Azulay há mais de 50 anos. Ele era o professor de dermatologia da Universidade Federal Fluminense, da Faculdade de Medicina, e ele dava aula inaugural de dermatologia para os alunos do 4º ano. Depois disso, eu fiz uma residência em dermatologia com ele, fiz um mestrado também na Universidade Federal Fluminense com ele também, em que ele foi o chefe da minha banca do mestrado. Pouquíssimo tempo mais tarde, eu fui convidado pelo professor a trabalhar no seu consultório. Trabalhamos juntos depois na UERJ durante algum tempo. E eu continuei na UERJ, onde eu estou até hoje, tentando, de uma maneira ou de outra, fazer o que ele sempre fez. Acreditar em todo mundo, dar chance a todo mundo. A Cole me deu muitas chances na vida, sempre acreditando no cara que está começando, entendendo? O professor tinha sempre alguns bordões. Um bordão é tem que publicar. Tem que publicar. Tem que escrever, tem que publicar. Uma seriedade na pesquisa, credibilidade, orgulho do que fazia, mas sem vaidade exagerada, ensinando pela conversa, pelo pensar, pelo raciocínio, ensinando a pensar. No dia a dia, eu trabalhava no consultório com ele, muito, muito sério. Eu nunca chamava ele de papai, era professor Azulay no trabalho, isso no consultório por anos e anos e anos, e até hoje eu ainda trabalho nesse consultório, que praticamente ano que vem completa 40 anos de existência. Tanto os alunos gostavam tanto do meu pai que se criou o Congresso dos alunos e ex-alunos do professor Azulay. Então, tinham as azuletes e os azulões. Então, eu tenho, assim, a placa da fundação da associação e do primeiro congresso, que hoje em dia a gente já está no 37º. Mesmo sem ele estar, ele deixou a semente. Contam que ele foi
o primeiro professor a levar residentes para apresentarem trabalhos num Congresso Nacional de Dermatologia. Quem só apresentava trabalho nos congressos eram os professores. E no Congresso de Goiânia, Congresso Brasileiro em Goiânia, foi o momento que ele conseguiu que todos os residentes apresentassem os trabalhos. O professor sempre foi, assim, um desbravador, cara, extraordinariamente carismático e que abriu uma avenida para todo mundo, entendendo? Independente de quem fosse, sempre dava uma chance. O professor Azulay criou grandes professores fantásticos. Bom, é só ver o legado que o professor deixou, né? A Associação dos Ex-Alunos do Professor Azulay é uma pessoa que praticamente tem aluno no mundo inteiro. A América do Sul inteira tem ex-aluno dele, formou aluno desde a Guiana até a Argentina. Me perguntaram quais as áreas de preferência. Ele estudava praticamente tudo, sempre. Mas hanseníase, foram vários trabalhos que ele fez, leishmaniose, sarcoma de Kaposi, que naquela época não era o sarcoma de Kaposi vinculado ao HIV, e inúmeros trabalhos, além de 2 livros autobiográficos que ele fez, contando a história da vida dele. Essa é a primeira edição, 1985, e essa é a edição de 2022, e que estamos por fazer outra edição. E aí o livro foi engordando, sem contar a participação de mais de 50 colaboradores na edição atual, enquanto a primeira tinha sido só ele como autor e eu como revisor. Mas aí depois a gente começou a coeditar juntos, a partir da 4ª edição, chamando outros colegas, e fizemos até a 4ª edição sozinhos. E eu acho que ele deixou, além do aspecto técnico da coisa, o que ele deixou mais importante foi a vontade, entendendo? Ele era um homem de extraordinária vontade e passava isso para todos os assistentes, alunos, residentes. Foi um cara que eu acredito que não vai haver outro. Apesar de que a filha dele, aluna, também não fica muito atrás, não. É uma mulher incrível também. A do professor Azulay, fantástico. Que além de liderança na dermatologia, ele foi um líder comunitário também. Então, ele soube trabalhar também muito, colaborar muito na comunidade judaica. Ele fazia a circuncisão de todos os meninos gratuitamente, sem nunca ter recebido nada de pagamento. Os funcionários que trabalham na instituição, que são próprios do Instituto de Dermatologia, professor Rubem Davi Azulay, estão felizes, eles vestem a camisa porque eles são reconhecidos também. Os alunos estão lá contentes, felizes. Então, é todo um ambiente que tem lá no Instituto de Dermatologia Professor Azulay. E claro que isso veio numa áurea do professor Rubem Davi Azulay, propriamente dito. Então, ele sempre foi uma pessoa muito agregadora, daí que ele foi professor em várias universidades, em vários serviços, mas ele batalhou, e quando ele se aposentou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele partiu para as faculdades particulares. Então, ele foi professor das faculdades privadas que tinham medicina naquela época. Então, ele sempre foi, fechou uma porta, vamos abrir outra. E sempre foi batalhador, e nunca desistiu. Ele quis concorrer a ser presidente da Academia Nacional de Medicina. Na primeira vez, ele não conseguiu. Aí ele quis ir a segunda vez. Nós da família dizíamos, não vai, papai, deixa para lá, para quê? Não faz, já viu como é que é o negócio, tem a história do antissemitismo, não vai. Ele disse, eu vou. E ele foi presidente da Academia Nacional de Medicina. E quando teve o grande incêndio do circo em Niterói, o Antônio Pedro era um hospital da prefeitura, que o professor Azulay conseguiu, junto com outros professores, o professor Pitangui também, a abertura desse hospital
para tratamento dos grandes queimados do circo de Niterói. Foi uma tragédia enorme. Eu era adolescente nessa época. Foi um nome que circulou muito na cidade pela abertura do hospital que estava fechado, que depois veio a ser o hospital da Universidade Federal Fluminense. Tem a história dele, alguém vai ter contado isso, né? Quando ele esteve em Israel, e aí foi procurar a casa dos pais dele, e aí chegou lá naquele lugar, o bairro tinha mudado, quem morava lá agora era um árabe. E ele bateu na porta e explicou quem ele era, não sei o quê, que gostaria de visitar a casa por dentro. E o árabe não ia deixar ele entrar. Pois ele, professor, com aquele 1,60 m e pouco dele, foi entrando, falou, eu vou ver, o árabe, não pode, na hora que viu, ele já foi lá dentro, já olhou tudo que tinha que ver, saiu, foi embora e pronto. Então, ele era abusado também. Abusado na ciência, abusado com a vida, no bom sentido de ser abusado. Realmente, as duas grandes paixões da vida dele, a dermatologia e a minha mãe. Nos últimos momentos de vida do meu pai, as duas palavras que ele falou, Esther e dermato. Os filhos iam depois. Isso, meu irmão já contou. Por que ele não chegou a ser pesquisador no Instituto Oswaldo Cruz? Naquela época, pelo antissemitismo. Ele não ganhou o direito de ser pesquisador quando ele foi o primeiro colocado naquele curso que daria direito a ele ser pesquisador no Instituto Oswaldo Cruz. E meu irmão já contou a história de como que ele conseguiu a medalha de ouro de Oswaldo Cruz, que foi a minha avó fundindo todas as joias de ouro dela para dar. Por quê? Porque disseram que não tinha dinheiro. Tem uma história muito engraçada. Ele estava dando uma aula prática. Aí chegou uma pessoa que, na verdade, queria entregar um documento para ele, alguma coisa assim. Aí ele pegou a pessoa, foi tirando a roupa, mostrando coisas, não sei o que depois. É que se percebeu que a pessoa só queria entregar um documento para ele. Mas ele usava qualquer situação para ensinar e o fazia de forma extraordinária. Eu queria agradecer a Deus ter a sorte de ter tido contato com o professor Azulay. O professor Azulay me ajudou muito, me fez acreditar em mim mesmo. E também o fato de ter contato com a família dele, principalmente com a Luna, que me ajudou bastante também. Foi muito legal, foi muito legal. Só tenho a agradecer a Deus por ter dado essas oportunidades na vida. E o professor Azulay formou professores incríveis, que esses professores me ensinaram muito, entende? Eu sou muito agradecido à escola que o professor Azulay fez. Se tem uma coisa que eu tento fazer igual a ele na vida, é fazer uma escola. Evidentemente que eu não consigo, né? Mas tento. Professores esses que foram meus professores também, e hoje eu tento ensinar alguém o que eu aprendi com eles. Estou tentando. Eu quero agradecer à Sociedade Brasileira de Dermatologia, a diretoria atual, nosso presidente, professor Heitor, o vice-presidente Barcauí, o meu agradecimento à diretoria atual por ter tido essa ideia tão gentil de lembrar o meu pai e, com certeza, a outros grandes vultos da dermatologia nacional. O agradecimento que eu tenho é ter tido a sorte de ter encontrado o professor, de ter cruzado com ele, de ter cruzado com os meus irmãos Davi, Luna e Mônica, que são os dermatologistas muito próximos. E se não fosse professor, eu com certeza teria tido uma vida muito diferente, tanto profissionalmente como pessoalmente. Ele foi um mestre da dermatologia para mim e um mestre de vida para mim também. Muito obrigado, professor. Um beijo, saudade. Ele amava a medicina e transportou esse amor pela dermatologia através de gerações. E a gente procura manter isso. É isso.